Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho sobre o nosso consumo de energia elétrica? Você já parou para pensar sobre quanta energia a gente gasta mensalmente e diariamente? Você sabe onde essa energia elétrica está sendo utilizada? Aqui a gente tem alguns exemplos, certo? Quando a gente esquenta a comida no micro-ondas, quando a gente toma um banho quente, quando a gente usa o computador, assiste televisão, se refresca com o ventilador, certo? Todo eletrodoméstico precisa de energia para funcionar. Isso, consequentemente, vai ter um custo financeiro. Você já parou para pensar o quanto custa usar um determinado eletrodoméstico todos os dias? Aqui a gente tem um comparativo, certo? Alguns eletrodomésticos gastam mais energia do que outros. Por exemplo, o chuveiro elétrico é um dos que mais consomem energia numa residência, então ele representa aí de 25 a 35% do valor da sua conta. Outro eletrodoméstico que gasta bastante é a geladeira, o ar-condicionado. Então você vai ver que cada eletrodoméstico vai ter um consumo específico na sua conta. Ok, mas como é que isso funciona? A utilização da energia elétrica ela depende da formação de um circuito elétrico, certo? Como a gente já viu antes. Mas para que esse circuito funcione, o interruptor dele tem que estar ligado, fechando o circuito. Só para a gente lembrar, esse circuito ele é composto por um interruptor, uma fonte energética, por exemplo, a pilha, fios condutores e alguma saída, por exemplo, a lâmpada. Mas para que a energia flua, a gente precisa induzir a passagem da corrente elétrica por dois pontos. Como assim? A pilha, por exemplo, vamos observar aqui no GIF, ela tem dois polos, certo? Um polo positivo e um polo negativo. A gente também chama esses polos de terminais. Esses terminais eles induzem o movimento das cargas elétricas da pilha através de algum material condutor. No caso da pilha, essa capacidade de induzir o movimento é maior de um lado do que o outro, ocorrendo o que a gente chama de diferença de potencial. Essa diferença é essencial para que a corrente elétrica possa passar de um lado para o outro dentro de um circuito elétrico. Provavelmente você conheça a diferença de potencial elétrico por outro nome: tensão elétrica ou voltagem. No Brasil, essa tensão elétrica ela pode ser de 110 ou 220. Sempre que a gente vai ligar um aparelho elétrico na tomada, a gente precisa conferir a tensão elétrica, ou seja, o seu DDP ou a sua voltagem, para saber em qual tomada a gente tem que ligar. Se a gente liga um aparelho 110 numa tomada que é 220, ele certamente vai ser danificado. E se você liga um aparelho 220 em uma tomada 110, pode ser que ele não funcione corretamente. Você sabia que existiam diferentes tipos de lâmpadas? As primeiras lâmpadas a surgir, elas foram incandescentes. Elas têm um filamento metálico no interior que, quando a corrente elétrica passa por esse filamento, ele se ilumina, porém ele também produz muito calor. E aí, lá desde 2016, essas lâmpadas passaram a sair de circulação, dando espaço para modelos mais eficientes, ou seja, que gastam menos energia e produzem mais luz, como a lâmpada de LED. Nessa imagem, a gente tem um comparativo da lâmpada menos eficiente para a lâmpada mais eficiente, sendo a menos eficiente a incandescente e a mais eficiente a LED. A gente consegue ver que a lâmpada de LED ela consome menos energia, produzindo a mesma quantidade de luz que os outros modelos, sendo mais durável e sendo econômica em até 95% no comparativo com as outras lâmpadas. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é isso. Até a próxima aula. Qualquer dúvida fica à disposição e um abraço.